Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais uma aula nossa. E eu quero, em primeiro lugar, retomar um pouquinho daquilo que a gente estava falando, vamos falar assim, com um exemplo de planejamento de produção. E depois a gente vai seguir em frente, falando no tema de hoje, que é a forma, vamos falar assim, a diferenciação de forma padrão de um problema de otimização linear com a forma matricial, que é o nosso objeto de sala de hoje. Bom, eu vou então introduzir a nossa apresentação para a gente começar a seguir. Vocês ainda não entraram, à medida que vocês forem entrando, gostaria que vocês acompanhassem. E, se não, por favor, vejam a gravação e tentem fazer as práticas em casa, tá legal? Bom, pessoal, a gente começa então com um exemplo do planejamento de produção de uma fábrica de refrigerantes. Então, imaginem que vocês são gerentes do planejamento de uma fábrica, dessa fábrica de refrigerantes, e existem 3 produtos a serem produzidos. Refrigerante de limão, refrigerante de guaraná, refrigerante de laranja. E aí, nessa tabela aqui embaixo, a gente tem um resumo dos usos de cada um, de mão de obra, matéria-prima por produto, também os custos variáveis, preço de venda e demanda máxima que pode ser vendida. É importante a gente saber que o número de horas de mão de obra por semana é 300 horas, e de matéria-prima disponível por semana é de 320 unidades. Então, aqui a gente já sabe que temos restrições, né? E aí a gente tem que, bom, na fábrica de refrigerantes, tem alguns custos fixos, né, que eles são da produção de cada produto. Esses custos, eles só acontecem quando tem uma produção durante a semana. Então, a gente, se ele não estiver acontecendo, não vai ter. Que se trata do aluguel de equipamentos especiais, né? Então, ele só acontece se tiver vamos falar assim, se estiver produzindo. O custo fixo semanal para a produção de refrigerante de limão é de 200 por semana. Para a produção do guaraná é de 150. E para a produção do refrigerante de laranja, o custo fixo é de 100. E aí, como que a gente otimiza o resultado semanal da produção? Esse é a nossa, vamos falar assim, esse é o nosso objetivo, né? Bom, então a gente tem que fazer esse planejamento de produção. Então, bem dentro da área de vocês, que é engenharia de produção, a gente tem os 3 tipos, né? De produtos, a gente tem uma equipe e a gente tem a questão de maximizar os lucros, que é a nossa função objetivo, e as restrições de recursos que já foram ressaltadas desde o início. Bom, quais são as nossas variáveis de decisão? A gente tem as unidades de limão, as unidades de guaraná e as unidades de laranja. E a gente vai ter Y1 de 1 se produzir limão, 0 se não for produzir nada. Y2, 1 se for produzir guaraná e 0 se não for produzir. E Y3 se é 1 se for produzir laranja e 0 se for o contrário. O que estamos falando, né? Porque a gente tem a questão do custo, não é verdade? Então, a gente tem uma função objetiva de minimizar o custo de produção. Para a gente, vamos falar assim, maximizar o lucro, a gente tem que casar, então, demanda, vamos falar assim, a questão da demanda com a minimização dos custos de produção. Por quê? Nossa função é maximização, então, da questão de lucro total. E lucro, vamos falar assim, a demanda, vamos falar assim, total de receita menos o custo. Então, aqui, lembrando que, assim, X1 são as unidades de limão, X2 de guaraná e X3 a gente tem de laranja. E aí, aqui 12, 9 e 15, o que a gente tem aqui, ó? São os preços, né, referentes a cada um deles. Então, a gente está vendo, vamos falar assim, a questão do preço em primeiro lugar. Mas aí a gente também tem aqui, puxa, ainda referente a X, a gente tem 6, 4 e 8,
que são os custos que aqui estão relacionados, custos variáveis. Então, ele varia conforme vamos falar assim, a produção. Quando a gente vê isso em finanças, a gente está vendo, vamos falar assim, que isso daqui, a gente tem a questão de, vamos falar assim, de lucro, né? É o lucro já, vamos falar assim, já tirando, vamos falar assim, tirando os custos variáveis. E aí aqui a gente tem os custos que são fixos e referentes a, vamos falar assim, a cada um, vamos falar, a cada um daquilo que está produzindo, dependendo da máquina que está lá dentro, né? E aí é conforme aqueles custos que tinha passado, né? Que estão aqui. Que a gente vai ter 1 limão, 2 guaraná, 3 laranja, e os custos referentes àqueles de cada um deles é o custo fixo do equipamento especial, 200 por semana de limão, 150 de guaraná e 100 do de laranja. E aí a gente vai ter a nossa função de maximização de lucro. Então essa é a nossa função objetivo, que vai ser minimizar o custo do plano de produção. Para isso, então, bom, temos então, como eu estava falando, receitas unitárias, custos unitários e os custos fixos. Vamos seguir em frente. E aí a gente vai começar a trabalhar com as restrições. Então, vou voltar sempre na tabela, porque a gente tem a questão da mão de obra e da matéria-prima, como foi apontado aqui. Bom, número máximo de mão de obra por semana é 300, então tem que ser menor ou igual. E de matéria-prima, de 320 também tem que ser menor ou igual, ou seja, não pode ultrapassar aquilo. E aí, a função de número de horas de mão de obra vai ser, vamos falar assim, em função desses custos aqui, 3, 2 e 6. E aí a gente volta para a nossa função. Bom, 3x1 mais 2x2 mais 6x3 tem que ser menor ou igual a 300. É a restrição do uso de mão de obra total da semana. A mesma coisa acontece com a matéria-prima. Aqui a gente tem os custos de matéria-prima, 4, 3 e 5, que também tem que ser menor ou igual a 320, e aí a gente constrói, nesse sentido, o quê? A função de restrição. E aí a gente tem a questão da produção de limão, da produção de guaraná e da produção de laranja, que elas funcionam em relação ao quê? Bom, ao máximo que tem que ser produzido aqui, que pode ser produzido, na verdade. Então, é 60 de limão, 80 de guaraná e 40 de laranja. E aí a gente está delimitando, vamos falar assim, os valores máximos de x1, x2 e x3, em função do quê? De y. Por quê? Porque tem o custo para produzir isso. Se aqui a gente está falando de unidades, x1 tem que ser menor ou igual a 60y1. x2 tem que ser menor ou igual a 80y2. E, vamos falar assim, x3 tem que ser menor ou igual a 40y3. Então, o que acontece perante isso? Bom, se y1 é igual a 1, quer dizer, ele está acontecendo, então x1 vai ser menor ou igual a 60, que é o limite máximo. Por quê? Porque quando a gente tiver que y1 está zerado, quer dizer, não está produzindo, vamos falar assim, x1 vai ser menor ou igual a zero, que é o que impede totalmente a produção. Então, a gente está fazendo a dualidade, né? Vocês entendem isso? Porque quando a gente tiver a operação lá, pode estar ou pode não estar produzindo. Então, isso daqui é uma restrição cabível. E aí, o domínio, que é quantidades inteiras e positivas, então, as unidades têm que fazer parte de Z positivo, e as decisões de produção, de produzir ou não produzir, elas são binárias, ou seja, elas valem 0 ou 1, como já tinha dito. Então, y1, 2 ou 3, elas são uma função binária, ou é 0 ou é 1, ou ela está produzindo ou ela não está. Como que a gente, então, modela? Bom, a questão vamos falar assim, do nosso modelo de maximização já estava definido, né? Que a gente tem a receita menos o custo variável menos o custo fixo. E aí a gente tem as funções, vamos falar assim, restritivas aqui, e depois a gente tem as nossas variáveis, como a gente foi fazendo etapa a etapa. Esse é o nosso modelo, vamos falar assim, o modelo de programação linear que vocês estão delimitando.
E é esse modelo aqui que a gente coloca, vamos falar assim, que a gente joga no Excel e vai resolver no Solver. E aí eu quero saber se vocês, qual que é o resultado que vocês chegaram. Esse daqui vai ficar como tarefa para casa e eu vou colocar para vocês dentro do portal, além da leitura, tudo bem? Como a gente não tá, vocês ainda não entraram, eu não tenho como prosseguir com vocês aqui. Eu quero saber se vocês fizeram e essa vai ser a entrega, tá? E aí eu vou passar para vocês para, vamos falar assim, para que, vamos falar assim, para a real, vamos falar assim, aula de hoje, que é a gente diferenciar a forma padrão da forma matricial. E aí a próxima aula a gente parte para o modelo simplex, tá ok? Bom, dentro da forma padrão de um problema de otimização linear, a gente tem o quê? A gente tem as variáveis, né? X1, vamos falar C1, C1, X1, então, que é vamos falar assim, a questão da constante e a variável, constante 2 com a variável, constante 3 a variável, e tanto quantas elas tiverem. E aí a gente tem, vamos falar assim, o quê? As nossas restrições, em função de um resultado total. E aí, com relação a que domínio que elas estão pertencendo. Então, essa daqui é a forma padrão que a gente tem de descrever um modelo de programação linear. E aí, então, função objetiva a ser minimizada. As restrições, elas são equações lineares, né? E as variáveis de decisão, elas não são negativas. Não negativas, elas pertencem aos números reais positivos. Então, na forma padrão, a gente tem o quê? A função objetiva ela deve ser minimizada. As equações, elas são equações lineares, então a gente tem o igual, né? E aí, todas as variáveis, elas precisam ser não negativas. Então, elas não podem, vamos falar assim, elas não podem entrar em números negativos. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que se a gente tem, como por exemplo, aquele problema de maximização de função, como que a gente faz? Vamos falar, como que a gente transforma isso, essa função objetivo de maximização, por uma, vamos falar assim, para uma forma padrão, para uma forma padronizada? A gente vai ter que inverter. Então, a gente vai ter que fazer a minimização de menos a formulação, vamos falar assim, a formulação que a gente tinha feito antes. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, vamos falar assim, a gente tinha antes, em problemas pequenos e restritos, a gente tinha só duas variáveis de decisão, né? Mas o que acontece? No mundo real, isso não é, vamos falar assim, não é bem o que acontece e não é a maioria, vamos falar assim, não é a maior parte dos casos e a gente precisa de ferramentas que sejam, vamos falar assim, capazes de, vamos falar assim, de fazer, vamos falar assim, de resolver esse tipo de problemática. E aí a gente faz, vamos falar assim, vamos falar assim, a programação linear no modo simplex, que é o que a gente vai, vamos falar assim, caminhar para a próxima aula, mas primeiro a gente faz, vamos falar assim, a gente vai fazendo passinho a passinho para as coisas não ficarem tão complexas. Por isso que eu precisava muito do feedback de vocês das aulas anteriores e que vocês praticassem resolver os exercícios mais simples possíveis. Mas vamos lá. Bom, então a gente vai entender, vamos falar assim agora, os impactos de mudanças nos parâmetros de resolução de problema. E para fazer depois o quê? As técnicas de análise de sensibilidade. Então, é importante que a gente sempre tenha o quê? As convenções, a gente, vamos falar assim, mantenha essas convenções para conseguir, vamos falar assim, escrever esses problemas. E aí a gente chama isso, então essa tal da forma padrão que eu falei para vocês, é a convenção e ela possui algumas características, tá? Que é assim, a gente tem a função de minimização, e aí essa função ela está sujeita a determinadas restrições, e depois a gente tem um domínio ali estabelecido, né? Então, a gente tem aquelas que, vamos falar assim, toda aquela questão. Se a gente está numa função de minimização,
tá tranquilo. A gente não precisa fazer essa inversão de sinal. Por quê? Porque ela já está dentro dessa, vamos falar assim, ela já está dentro do padrão. Agora, e quando isso não acontece, né? Que é o que a gente começou, vamos falar assim, é o que a gente começou a discutir. Bom, se a gente tem uma função objetivo de maximização, que é exatamente isso que a gente tem agora na tela, e a gente precisa passar para a forma padrão, a gente precisa que a função objetivo seja de minimização. E aí, maximizar uma função é o mesmo que minimizar o seu negativo. Então, é por isso que eu estou falando assim, a gente inverte a função que a gente já tinha descrito. Então, basta a gente multiplicar a função objetivo por -1, que é o que está acontecendo aqui, ó. Então, a gente põe minimização e multiplicou toda a função objetivo por -1. Então, aquilo que era maximização da constante 1, x1, que a gente tinha descrito anteriormente, ela vai virar minimização de menos x1, x1 menos x2, c2, x2 menos x3. Por quê? Porque a gente multiplicou tudo por -1. E aí eu posso dar um exemplo para vocês aqui, que é, vamos pegar o seguinte, a gente tem, vamos desenhar aqui, um exemplo. A gente tem a maximização de 4x1 mais 3x2 mais 2x3. Como que isso ficaria quando a gente transforma na forma padrão? A gente vai multiplicar tudo por -1, né? Então, vai ficar minimização de menos 4x1 menos 3x2 menos 2x3. Tranquilo? Acho que sim, né? Que afinal de contas é só uma conta de multiplicação aqui. Seguindo em frente, aí a gente vai adequar o quê? A gente vai fazer a adequação das restrições. E na forma padrão, a gente tem a transformação. Lembra que a gente tinha os exemplos menor ou igual, maior ou igual, para a gente delimitar até onde pode ir, tanto na forma gráfica, como, por exemplo, no planejamento da produção, que a gente tinha questão de mão de obra e matéria-prima. Não dá para a gente ter mão de obra além daquilo que é disponível por lei. Não dá para a gente ir além da matéria-prima que está ali no estoque, por exemplo. Que aí a gente tem a questão de estoque mínimo e estoque máximo. Vamos lembrar da nossa cadeia de produção. Então, na questão das restrições, vamos esquecer, vamos falar assim, a questão de, vamos falar assim, de ter folga. A gente vai ter o igual. Então, vamos falar assim, toda a questão de folga, que é menor ou igual, que a gente tinha numa função aqui, ó, descrita pela restrição, a gente vai transformar essa folguinha do menor ou igual a uma nova variável. Então, o que é xk? Xk vamos falar assim, é quanto falta para ter a igualdade. Então, é o que a gente chama variável de folga. Por isso que eu estou falando folga, folga, folga. É chamada variável de folga. E aí a gente vai igualar vamos falar assim, essa equação. Como que a gente pode ter num exemplo o qual a gente estava dando? Bom, a gente tem uma restrição, a gente tem um exemplo que a gente tinha. 8x1 menos 2x2 mais 5x3, que seria menor ou igual a 80. Como que isso fica, né? Como que essa restrição ficaria designada com a gente, vamos falar assim, com a gente colocando dentro, vamos falar assim, dentro desse novo, da forma padrão, desculpem. A gente vai colocar, então, aqui 8x1 menos 2x2 mais 5x3. E aí, agora, a gente vai colocar o quê? A folga, né? Mais x4. x4 é a variável folga, é xk. Aqui é x4 porque a gente tem essa variável que é a número 4, que é a seguinte. Mas que poderia ser, vamos falar assim, se a gente tivesse muito mais variáveis, seria aquela outra. E aí,
vai ter uma igualdade necessariamente, tá ok? Então, e aqui, claro, desculpem, né? Vamos falar assim, aqui eu tenho. Aqui a gente estava falando, vamos falar assim, de uma menor ou igual, né? Que aqui é a restrição. Mas a gente também tem, vamos falar assim, e aí a gente soma, né? Conforme eu coloquei, então aí a gente soma, porque ela tem que ser menor ou igual. E quando a gente tem uma restrição, vamos falar assim, que tem que ser, vamos falar assim, quando a gente tem que, vamos falar assim, ser o contrário. Aí a gente vai subtrair. Exatamente tirar a variável de excesso. Então, xk é quanto sobra para ter a igualdade. É exatamente o oposto. Tá legal? E aí, como que a gente, vamos falar assim, e o domínio? Como que fica o domínio? A gente tem que x1 pertence aos reais. Mas, o que acontece? Quando a gente tem a questão de domínio, as variáveis que, vamos falar assim, eram irrestritas em sinais, que elas podem ser positivas ou negativas, né? Elas não podem ser negativas. Então, o que acontece? Não existe, vamos falar assim, não existe a questão de ser, vamos falar assim, menor ou igual a zero, nesse caso. Então, a gente vai substituir por uma variável irrestrita em sinal por duas, tá? Sendo uma com sinal positivo e a outra com sinal negativo. E aí ela vai pertencer sempre aos reais positivos. Então, a gente vai ter, bom, x1, né? A gente vai ter o quê? x1 e vai ter menos x1. E aí, isso vai, vamos falar assim, isso daí vai dar essa mesma, vamos falar assim, essa, essa mesma liberdade, só que com a inversão de sinal. Bom, tá um pouco confuso? Acredito que sim. Vamos colocar aqui num exemplo, tá? A gente tem um exemplo de minimização de 5x1 mais 2 x2. Essa é a nossa função objetivo. E aí a gente tem as nossas restrições, que é x1 mais x2 tem que ser igual a 5, com x1 maior ou igual a zero, sendo x2 livre. Quando a gente transforma isso, quando a gente transforma essa equação para a forma padrão, vamos subir aqui para cima para poder ficar fácil. O que acontece? Na forma padrão, como que ficaria esse exemplo? A gente vai ter que o quê? X2 vai ser substituído por x2 menos x3, porque ele é livre. Então, a gente vai ter o quê? Subir mais um pouquinho. A gente vai ter a seguinte questão, a minimização de x1, de 5x1, mais 2x2, né? Que a gente tem aqui, menos 2x3. Por quê? Porque a gente vai dar a opção de uma ou de outra. E aí, a gente vai ter aqui, vamos falar assim, as nossas variáveis, as nossas restrições, né? De x1 mais x2 menos x3, que isso vai ter que ser igual a 5. Vocês estão vendo? É meramente uma substituição. Então, se x2 virou x2 menos x3, e aqui ele, vamos falar x2, ele é multiplicado por 2, ele tem essa constante, então aqui a gente vai ter 2x2 menos 2x3. Aqui a gente vai ter, na restrição, x1 mais x2 menos x3, que vai ser igual a 5. E aí, com o domínio que vai ser com x1 maior ou igual a zero, x2 maior ou igual a zero, né? E x3 com maior ou igual a zero. A questão é que ele está negativado.
E aqui, mais um exemplo, o qual a gente tem aqui. 5x1, aí é um exemplo completo, né? Como que a gente transforma tudo isso? A gente tem uma função de maximização de 5x1 menos 4x2 mais 2x3, sendo que as restrições é x1, x2, x3 tem que ser igual a 5, com x1 maior que 0 e x2 livre e x3 é maior ou igual a 0. Como é que a gente faz essa transformação? Bom, a gente vai ter 2x2, né? Então, a gente vai ter 5x1 menos 4, que multiplica x2 positivo, menos x2 negativo. E isso vai ser mais 2x3. Então, o resto permanece a mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Então, tudo isso vai ser maior ou igual a zero. É uma forma da gente, vamos falar assim, fazer essa substituição. Tá legal? Bom, e aí a gente vai partir, vamos falar assim, tendo em vista, né, vamos falar assim, a forma padrão, a gente pode começar a entender o problema de otimização linear como uma multiplicação de matrizes. Então, agora a gente vai falar sobre a forma matricial para responder tudo isso. E a mesma apresentação que acaba, vamos falar assim, como que a gente pode apresentar isso de uma maneira matricial. Bom, então aqui a gente tem, vamos falar assim, a forma, vamos falar assim, a nossa forma já padronizada, né? Já forma padrão de minimização com as variáveis, as restrições todas igualadas, né? Então todas com sinal de igual e pertencendo aos números reais. Ótimo, maravilhoso, estamos entendidos? E aí, o que a gente tem? Bom, como que a gente interpreta, vamos falar assim, isso daqui de forma matricial? Então, eu não sei se vocês vão se lembrar aqui, vamos falar assim, a gente pode fazer multiplicação de matrizes para, vamos falar assim, fazer multiplicação de matrizes e representar através de matrizes as equações. Então, aqui, eu vou ficar voltando um pouco os slides, mas depois a gente vai seguir e vocês vão ver que depois eu representei tudo certinho. Mas eu acho importante eu fazer essa ida e volta. Bom, então vocês lembram que a gente tinha as várias constantes e depois a gente tem, vamos falar assim, as variáveis. Então, x1, x2, x3, xn, né? O que acontece? A gente tem as variáveis em uma matriz, né? Na nossa vertical, e a gente tem as nossas constantes vamos falar assim, na nossa matriz horizontal. E quando a gente, vamos falar assim, multiplica uma pela outra, vai dar o resultado. O que acontece, então? A gente está chamando esse daqui de vetor. É um vetor de custos, no caso, uma minimização de custo constante, uma minimização de custo no vetor, e a gente tem esse vetor de x, né? De vetor de variáveis de decisão. Aí a gente tem vamos falar assim, uma matriz de tecnologia, o qual a gente tem essas N variáveis aqui, né? E aí a gente tem o vetor, vamos falar assim, de B, que são os vetores de recursos, que são necessários em função do quê? Do vetor de variáveis de decisão. Então, aqui, os tipos de tecnologia que a gente vai utilizar em função das variáveis para ter esses recursos, vamos falar assim, vamos falar em função dos recursos que a gente tem em função. Quando a gente lembra daquele, vamos falar assim, daquele exemplo que tinha lá atrás da produção de Guaraná, lembra que a gente tinha a questão vamos falar assim, de mão de obra ali, das restrições de mão de obra, a gente tinha também a questão de matéria-prima, então a gente tem o quê? Na realidade aqui, bom, a gente tem as tecnologias e a gente tem o valor total, e a gente tem a função, vamos falar assim, das variáveis que estão sendo utilizadas. E aí, a gente, vamos falar assim, aí depois a gente vai voltar para o nosso, vamos falar assim, exemplo, né? Um pouquinho mais para frente. Então aqui a gente tem os vetores de custos, vetores de variáveis de decisão, matriz de coeficiente, a gente chama, como eu já tinha adiantado, de matriz tecnológica, e vetores de
E aí eu queria, vamos falar assim, dar um exemplo para vocês de como que isso funciona. Vamos falar assim, como que a gente desenha isso num exemplo real, tá? Então, aqui eu peguei vamos falar assim, um dos exemplos que já foram utilizados anteriormente para a gente, vamos falar assim, identificar, fazer essa identificação de transformação da forma original para a forma padrão. E eu acho que seria muito interessante depois a gente transformar isso no quê? Na nossa, vamos falar assim, na nossa forma matricial. Então, eu vou colocar aqui em primeiro lugar, bom, vamos abrir duas janelas. E vamos colocar aqui o exemplo. E aqui eu vou escrever, bom, a gente tem uma função de maximização, no nosso exemplo aqui, de receita total, de 140x1 mais 160x2. Vou apagar isso daqui. E aí, a gente tem as nossas restrições. Eles estão sujeitos, deixa eu me lembrar do nosso exemplo utilizado. Que é o exemplo é o exemplo aqui do caminhão baú. Então, aqui a gente tem a restrição de x1 mais x2, que ele tem que ser menor ou igual a 15. 15 o quê? 15 quilos, né? Então, a gente tem o seguinte, eu vou ler de novo o problema para vocês, para a gente não ficar fora de contexto, tá bom? A gente tem o seguinte, vamos analisar os conceitos. Você possui um caminhão do tipo baú que faz os fretes e de diversos tipos de produto. E aí, esse caminhão ele tem capacidade em termos de peso de carregar 15.000 quilogramas e, por outro lado, a dimensão do baú ele permite um máximo de 25.800 litros de volume. Você acaba de receber duas propostas de frete. Uma que você pode levar as bananas e ganhar 140 por tonelada transportada. Então, aqui, que é a função de receita, 140 de x1 das bananas, ou 160 por x2, que são as lâmpadas. Lembraram do exemplo que foi dado? Acho que sim, né? E aí, a gente, vamos falar assim, aí a gente tem essas duas propostas, a gente tem a restrição, o qual a gente colocou x1 mais x2 só pode dar 15.000 quilos. A gente também tem a outra restrição, que vamos já falar do volume, porque cada quilo de banana ocupa 1,2 litros de volume, e contando as caixas que já estão armazenadas, e as lâmpadas, um total de 2,4 litros, né? Por quilo de produto. E aí a gente tem que tem uma densidade baixa. Então, a carga de bananas disponíveis é de 10,5 toneladas e o máximo de lâmpadas é de 18. Então, visto isso, vamos colocar o seguinte. Relembrando esse exemplo, então a gente tem nas nossas restrições x1 mais x2 tem que ser menor ou igual a 15, 1.200, 1,2 de x1 mais 2,4, 2,4, de x2 tem que ser menor ou igual a 28.800. Aí a gente tem que x1 tem que ser menor ou igual a 10,5 e que x2 tem que ser menor ou igual a 18, né? E aí a gente tem com x1 e x2 pertencendo aos números reais. Vamos aproveitar o que a gente já tem aqui.
Bom, esse é o exemplo que a gente foi o primeiro exemplo dado em sala de aula, que é o exemplo das bananas. Mas isso daqui não está na forma padrão. Então, o nosso primeiro passo aqui, como exemplo, é vamos colocar na forma padrão. E aí, como que a gente vai fazer essa transformação? Bom, a primeira coisa é que a gente tem que transformar numa função de minimização, né? Como que a gente faz a minimização? A gente multiplica por -1. Então, primeira coisa é minimização, vamos multiplicar. Então, aí aqui, tudo aquilo que a gente tinha vai virar menos 140 x1 menos 160 x2. Ok, temos a nossa função objetiva. Agora a gente precisa das nossas restrições também devidas. Como que a gente vê a questão da restrição? A gente tem que fazer uma função, vamos falar, o qual a gente tem, vamos falar, a igualdade, né? Então, eles não podem ser menor ou igual. Então, a gente vai ter que passar as variáveis para o outro lado. O que acontece quando a gente tem que ser menor ou igual? A gente passa como variável de folga, então variável positiva. Então a gente vai ter que x1 mais... x1 mais x2 mais x3, que é a variável de folga criada, tem que ser igual a 15. Concordam? Tranquilo? Aí a gente também tem a segunda, que é 1.200 x1 mais 2.400 x2 tem que ser menor ou igual a 2.800. Bom, não pode ser a mesma variável, né, de folga. Vai ter que ser uma outra variável, vocês concordam? Por quê? Por que disso? Por que a gente está criando uma outra variável? 1.200 mais 2.400, 1.200 x1 mais 2.400 x2, porque a gente está tratando de uma variável fictícia, então a gente deixa o nosso espacinho aqui, e aí a gente deixa x4 mais x4, né? Que é a folga, e vai ser igual a 28.800, porque é a folga em relação a esse volume, e não em relação ao volume, não em relação a peso. A gente não pode misturar, vamos falar assim, bananas com lâmpadas, literalmente nesse exemplo. E aí a gente tem que o quê? A gente tem que x1, ele tem que ser, aqui é menor ou igual a 10,5. A gente pode usar x3 e x4? Não. Mesma coisa, então. A gente vai ter que x1 mais... E aí a gente vai pular o espaço aqui. Vamos deixar o espaço de x2, x3, x4. E aí, mais x5 vai ser igual a 10,5, que é a variável de folga. E a mesma coisa acontece com a parte de x2. Então, a gente vai ter x2 mais. E aí vai deixar tudo aqui em branco, né? Toda essa variável, porque a gente está criando isso. E x6, que vai ser igual a 18. E aí, o que acontece com o nosso domínio? O nosso domínio vai ser todos eles pertencendo aos números reais positivos, ótimo. Só que ele vai ser não só x1 e x2, a gente vai ter x3, a gente vai ter x4, a gente vai ter x5 e a gente vai ter x6. Tranquilo, pessoal? A gente ter passado de um para o outro. E aí, o próximo passo é como que a gente passa
Vamos falar como que a gente faz essa representação de uma matricial, que aí vamos falar assim, é o nosso próximo desafio. Né? Aí a gente vai ter o vetor de custos, né? Então, como eu já tinha dito, a gente vai ter o vetor de custos, mas a gente vai olhar não para a maximização, não para o problema inicial, mas a gente vai olhar para, vamos falar, a forma padrão para poder transformar. E, então, aí a gente olha, no vetor de custos, a gente tem, então, voltando, o quê? O 140 e o 160 aqui. Então, menos 140, menos 160. E aí, a gente vai ter o quê? Na matriz de tecnologia, o que que a gente tem? A gente vai ter 1, 0, né? Não são esses os, vamos falar assim, o que a gente tem? Ótimo. Então, aqui a gente vai ter, bom, no caso, x1, opa, vamos fazer assim. No caso aqui, a gente vai substituir aqui por 1, 1 e 1, porque a gente está representando quem? A gente está representando essa primeira aqui. E aí, B1 é igual a 15, que é o nosso recurso. Aí, quando a gente vai para a nossa segunda restrição, a gente tem 1.200, 2.400, pula x3, né? Porque não tem nada, e aí a gente tem x4. Como é que isso daqui fica na matriz? Então, a gente vai ter aqui 1.200, 2.400, não tem x3, e aí aqui a gente vai ter x4, que vai ser o quê? 1. E aí aqui o que que tem? A gente tem x5, x6? Tem. 0. E aí a gente vai ter 0. Aqui no caso, gente, eu não coloquei, mas me desculpem. Aqui a gente vai ter 0. Aqui a gente vai ter 0 e 0. Para construir a matriz inteira. E na matriz a gente não deixa, vamos falar assim, nada sem, vamos falar assim, sem preencher, né? Então é 0, 1 ou o valor. Voltando, na próxima a gente vai ter x1 e a gente vai ter x5. Claro. Opa. E esse daqui, vamos falar, no nosso recursos, é 2.800. Não, 28.800. E a gente esquece B2. O que que acontece aqui vamos falar assim, com a nossa próxima aqui embaixo? Bom, a gente tem x1 e x5 e elas são iguais a 1. E as demais é tudo igual a 0, não é isso? Então, vamos lá. x1, a gente tem x2, a gente tem x1, x2, e aí a gente tem 0, 0. Aí aqui a gente vai ter 1. E 0. A professora está apanhando aqui hoje. Bom, espero que aqui precisa estar alinhado, pessoal. E aí, o que que acontece?
a gente vai ter no nosso próximo, na nossa próxima matriz, na parte tecnológica. O que a gente vai ter? Ah, x2 e x6. Opa. E aí aqui vai ser 1 e todo o resto vai ser 0. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, e a gente tem ainda um 0 aqui, representa esse alinhamento. E quais as nossas restrições? Ah, a gente tem o 10,5, e aí aqui a gente tem 18. Nesse caso, a gente não tem, vamos falar assim, outras variáveis. Então, aqui, como é um exemplo fictício, a gente não vai ter isso aqui. A gente não tem essa linha aqui completa. E aqui a gente tem x4, x5 e x6. Exatamente como foi colocado. Não ficou muito bonita, afinal de contas, fazer esse desenhozinho aqui para mim, pelo menos no PowerPoint, não foi tão tranquilo hoje. E aí, com as variáveis em reais positivos, números reais positivos. Então, basicamente, isso, vamos falar assim, a gente criou, vamos falar assim, hoje, o que a gente fez? Ah, a gente, em primeiro lugar, a gente conseguiu padronizar, vamos falar assim, pegar uma função qualquer, no caso de maximização. Se fosse minimização, não precisava fazer troca de sinal, mas sim manter tudo em forma de minimização. Então, entrar dentro de uma forma padrão, padronizar as variáveis, as restrições e como que o domínio também pode alterar tudo isso. Então, deixar tudo alinhado e depois transformar isso em vetores. Então, dentro da matriz, vamos falar assim, colocar os vetores de custos, os vetores de resultados e vamos falar de recursos e de tecnologias envolvidas. Porque, no final das contas, quando a gente for trabalhar agora com problemas de grande porte, é isso que a gente vai fazer. E aí, o próximo passo é a gente, vamos falar assim, agora começar a treinar esse tipo de, vamos falar assim, esse tipo de situação e vamos começar a utilizar o simplex. O método simplex, vamos falar assim, uma forma de, vamos falar assim, uma forma de resolver um problema de qualquer otimização linear. E aí a gente vai continuar com alguns exemplos, mas aqui a gente tem a base, os conceitos básicos para isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar para vocês, em primeiro lugar, de novo, vamos falar assim, o PowerPoint. Eu vou trocar esse PowerPoint por esse aqui colocado, postado, para vocês terem um exemplo. Eu quero que vocês tentem fazer, então, o exemplo que a gente tem aqui, da função de produção dos refrigerantes. Então, estabeleçam a função, depois eu quero que vocês, vamos falar assim, transformem na forma padrão inicial. Tudo bem? Vou deixar colocado, falar assim, uma boa noite para vocês. E, por favor, deem notícias. Por favor, me deem notícias e, surgindo dúvidas, entrem em contato comigo e vamos tentar comparecer na próxima aula. E eu espero que vocês consigam com acesso ao computador. Assim também vai facilitar com que a gente resolva problemas utilizando o Solver, tá legal? Um abraço, tchau, tchau, boa noite.